Fala pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Henrique Arakawa, sou analista ambiental do IBAMA, aí com especialização na parte de direito ambiental, legislação ambiental, na parte aí voltada muito para avaliação de impactos ambientais. E hoje a gente vai ver aqui, pessoal, uma parte, na verdade nem é uma parte, a gente vai ver aqui o que pode cair na nossa prova aí, principalmente nessa segunda fase, hein? Lembrando que na primeira fase, vou mostrar para vocês aqui algumas questões que caíram, aí na nossa prova objetiva, e para essa segunda fase, o que a gente pode esperar para vir aí, como que a gente vai estudar durante essa nossa live hoje, o que a gente espera para a nossa segunda fase, beleza? Então vamos aqui para o nosso material. Então a gente está vendo aí a parte do concurso da Procuradoria-Geral do Estado do Tocantins, vaga para procurador. E como eu falei, a gente vai ver aqui o que estudar e como estudar nessa parte do direito ambiental, nessa reta final. Lembrando que a gente está agora indo para a segunda fase, pessoal. E aqui, ó, a gente tem aqui os valores do GRAM, tá? Depois vocês podem entrar no site do GRAM para vocês verem direitinho. Mas eu vou passar para vocês aqui no nosso início, uma revisão das questões da fase 1 do nosso concurso, tá? Para procurador, na parte do direito ambiental. Pessoal, quando a gente olha as nossas questões, a gente já começa a ver o que pode cair e como que a banca pode cobrar. Isso é importante para dar um norte para a gente de o que a gente deve esperar da banca, tá? Então, nessa questão aqui, por exemplo, ó, Fundação Carlos Chagas 2025, justamente é a nossa prova. O que ele traz ali? Ele traz a Política Nacional sobre Mudança do Clima. E aqui é um ponto importante eu trazer para vocês. A FCC, ela traz muita parte climática em relação a políticas ambientais. Ou seja, a gente vai ver muito aqui a parte da Política Nacional de Mudança sobre o Clima, Política Nacional do Meio Ambiente, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Política Nacional de Recursos Hídricos. São políticas importantes para a gente estudar aqui, para a gente relembrar, ver como que a gente pode estudar, porque isso com certeza pode cair na prova de vocês na segunda fase, beleza? Então tá aqui uma provinha sobre a Política Nacional sobre Mudança do Clima, que foi instituída pela Lei 2.187 de 2009. Eles colocam ali 4 assertivas e fala para a gente marcar qual é a assertiva que está correta, tá, pessoal? Então agora aqui, ó, quando a gente olha, número 1, os planos de ação, tá falando o quê? PP-CEDAM, PP-Cerrado, são os planos de ação de prevenção e controle do desmatamento. São instrumentos da Política Nacional de Mudança do Clima? Sim, ou seja, eles provavelmente vão cobrar os instrumentos. Como eu falei para vocês, a FCC, ela gosta de cobrar políticas nacionais voltado para a parte ambiental. Então, instrumentos, tá? Um ponto importante aqui para a gente estudar. Professor, mas você está falando da prova objetiva, mas a gente está indo para a parte discursiva, para a segunda fase. Como eu já falei, importante a gente saber como que a FCC cobra na parte objetiva, porque isso dá um norte para a parte discursiva. Então, essa aqui está verdadeiro. Número 2, entre os instrumentos da Política Nacional de Mudança do Clima, inclui-se o Plano Nacional sobre Mudança do Clima e os planos setoriais, os quais devem ser estabelecidos e aprovados exclusivamente por lei ordinária. Lembrando, são instrumentos, mas não por lei ordinária. Não precisa ser por lei ordinária. Então, são instrumentos? São instrumentos. Mais uma vez, ó, instrumentos. Será que cai instrumentos? Cai instrumentos. Beleza? Então, aqui está errado. Se o 2 está errado, a gente já elimina essa. Ficamos aí com B, D, sendo que o 1 a gente colocou como verdadeiro, então só pode ser a letra D, tá? Lógico, você já sabe o gabarito dessa questão, porque vocês já fizeram a primeira fase, mas só para falar aqui mais uma vez, olha só o item 3, o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, o qual visa a aplicação de recursos em projetos de mitigação e adaptação, é um dos instrumentos para a execução. Perfeito, pessoal. Correto. Instrumentos cai? Cai. Lembrando que quando a gente fala de Política Nacional sobre Mudança do Clima, a gente tem os instrumentos da política e os instrumentos de execução da política. A gente tem 2 tipos de instrumentos. Então, aqui é um pouquinho mais complicado,
mas de qualquer forma, os instrumentos, eles podem ser cobrados na questão discursiva, porque, como a gente já viu na objetiva, eles cobraram e muito os instrumentos, beleza? A Política Nacional sobre Mudança do Clima estabelece entre os seus instrumentos medidas de divulgação, educação e conscientização pública, bem como desenvolvimento de linhas de pesquisa e monitoramento climático nacional verdadeiro também. Então, de fato, aí a letra D. Para vocês verem como que pode cobrar em relação à mudança do clima, em relação a as políticas nacionais, tá? Aqui, ó, como eu falei, Política Nacional de Recursos Hídricos, pode cair também, pessoal. Mais uma vez eu vou ressaltar, FCC gosta de políticas nacionais. Então, recursos hídricos, que é um tema muito importante quando a gente vem aí voltado para mudanças climáticas, tá? É um tema aí que pode cair, e aí são temas que a gente pode considerar transversais, tá? Vou mostrar para vocês aqui na nossa live como que esses temas podem entrar dentro das questões discursivas, lembrando que nós temos que fazer aí na segunda fase, uma peça e 4 questões. Então, pode ser que caia como questão as políticas, mas não elas propriamente dito, tá? Assim, para vocês falarem sobre uma política, mas provavelmente elas integradas de uma forma aí voltada para a gestão ambiental e para a parte climática, tá? Então, olha só, outra questão voltada também para Política Nacional de Recursos Hídricos, a questãozinha aqui, o item certo é a letra D, tá? Olha só, instrumento econômico que tem entre suas finalidades, isso é a cobrança de uso dos recursos hídricos. Um instrumento econômico, pessoal, ou seja, a cobrança é um instrumento econômico da Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, vou passar rapidamente, porque eu quero mostrar todas as questões que nós temos aqui, tá? Mas não é o foco da nossa live, beleza? Por isso que eu vou passar rápido. Mais uma aqui, ó. Uma empresa de setor de mineração operando com todas as licenças e autorizações válidas, foi surpreendida pelo rompimento de uma de suas barragens de rejeito. Opa, essa história a gente já conhece, pessoal. Então, falou de licenças, é outro tema que pode cair, é a parte de licenciamento, a parte de avaliação de impacto ambiental. Mas essa questão, ela não fala disso. Eu só estou já trazendo para vocês um dos prováveis temas que podem cair, tá? O evento ocorreu durante uma tempestade de proporções e intensidade sem precedentes históricos na região, um fenômeno natural que a empresa alega ser de força maior. Aqui já muda um pouquinho da história que a gente já ouviu aí 2 vezes, que é o rompimento de barragem. O vazamento de material tóxico contaminou um rio próximo, causando a morte de milhares de peixes e a inviabilização do abastecimento de água para uma cidade vizinha, que dependia do manancial, de acordo com o regime de responsabilidade civil ambiental. Aqui a gente já vai para a parte do direito ambiental propriamente dito, tá? E jurisprudência dominante dos tribunais superiores. Então, de acordo com o regime da responsabilidade civil ambiental no Brasil e a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, vamos lá, letra A, a comunidade de pescadores tem ônus de provar, pessoal, não precisa, tá? Não precisa a comunidade que foi impactada ter um ônus de provar a totalidade dos danos, tá bom? A gente vai fazer aqui, daí eu vou falar um pouquinho para vocês. Letra B, a responsabilidade da empresa é subjetiva. Também não é subjetiva, exigindo-se a comprovação de sua culpa ou dolo para que seja obrigada a reparar os danos. Não, pessoal, é mais responsabilidade objetiva, tá? Letra C, a empresa será civilmente responsabilizada pela totalidade dos danos ambientais e materiais causados. Beleza, independente da ocorrência da força maior. Com certeza, independente da ocorrência da força maior. Em razão da aplicação da teoria do risco integral, devendo-se priorizar a reparação do dano in natura. Perfeito. E, na sua impossibilidade, a indenização integral dos prejuízos. Perfeito, essa aqui é a questão correta. Letra D, a empresa será civilmente exonerada? Não, não será, pessoal, ela não será, tá? Lembrando, pessoal, os danos ambientais, eles são regidos pela teoria do risco integral. Professor, isso é importante demais, pode cair,
tá? Teoria do risco integral. Beleza? Teoria do risco integral, tá? Essa teoria do risco integral, pessoal, é o seguinte: a pessoa que explora a atividade econômica, ela ocupa já uma posição de garantidor da preservação ambiental, sendo sempre considerado responsável pelos danos vinculados à sua atividade, não importa. Ela é responsável pelos danos que a sua atividade pode causar. Afinal de contas, se a gente não tivesse aquela atividade, não teria o dano, tá bom? Então, logo, não se pode admitir a exclusão da responsabilidade, não se pode admitir aí a exclusão da responsabilidade pelo fato exclusivo do terceiro ou pela força maior, beleza, pessoal? Então, aqui, letra C é o item aí, e é um item importante que tem tudo a ver com a parte que pode cair numa peça, por exemplo, tá? Quando a gente fala aí da nossa segunda fase. Vamos aqui, ó. Aqui já está falando do Conselho Estadual de Meio Ambiente, tá? À luz da Lei Complementar 140, e aí fala o quê? De competência. Isso aqui, a chance de cair é muito grande, tá? Então aqui a gente já fala de competências, tá? Então a Lei Complementar número 140 de 2011 e a jurisprudência dominante dos tribunais superiores. Já vou aqui, ó, para a letra B, que é o nosso item, tá? O que fala a questão? Olha só, uma pequena indústria de laticínios planeja expandir sua unidade em um município no estado de Tocantins. O CONSEMA, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, estabeleceu que as atividades, como a da empresa em questão, são consideradas de impacto ambiental local, ou seja, é um impacto ambiental local, então por isso que vai ter que ter o quê? Licenciamento. O município devidamente habilitado, ou seja, ele pode emitir aquela licença, ele tem equipe especializada para aquilo, emite a licença ambiental para expansão. Após um período de operação, o IBAMA, que é o órgão ambiental o quê? Federal, ou seja, é um outro ente. Em uma fiscalização de rotina, constata o lançamento de efluentes sem tratamento em um rio federal e lavra auto de infração ambiental. Aqui, pessoal, é importante a gente falar, licenciamento é uma atividade, fiscalização é outra atividade. São atividades distintas. O fato do licenciamento ser feito pelo órgão municipal ou estadual não impede do IBAMA, que é o órgão da União, fiscalizar, tá bom? Não impede, porque são atividades distintas, beleza? Por isso que a letra B é o correto. O auto do IBAMA é legítima, pois a competência para o licenciamento ambiental de impacto local, embora seja do município, não exclui o poder de fiscalização supletiva da União. Tá bom? É o poder de fiscalização supletiva da União. O que não pode acontecer é todo mundo dando auto de infração, tá? Se já teve do IBAMA, o município lá, ele não vai... Ele até pode dar auto de infração, mas aí depois vai ser considerado apenas um auto de infração, beleza? Por isso que a letra B aí é o nosso item correto. Olha só, esse aqui também é uma questão muito boa, porque traz LC 140, a parte de competência, traz aqui em relação às competências municipais, competências estaduais, competências da União para fiscalizar, para licenciar, o que é uma competência supletiva, tá? Então, uma questão boa aí para a gente falar um pouquinho, justamente porque eu acho que dá um norte para a nossa prova aí da segunda fase. Aqui é mais uma questão voltada o quê? Teoricamente para o licenciamento ambiental, porque a gente está falando de estudo de impacto ambiental. Lembrando que dentro da Política Nacional de Meio Ambiente, a gente tem alguns instrumentos, como vocês já viram, instrumentos, quando a gente fala de políticas públicas, pode cair instrumentos, a gente viu na Política Nacional sobre Mudança do Clima, Política Nacional de Recursos Hídricos, ou seja, quando a gente fala de instrumentos, pode sim que caia na nossa prova da segunda fase. E aí, lembrando, o licenciamento ambiental é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente e a avaliação de impacto ambiental é outro instrumento, só que são instrumentos que andam de mãos dadas,
tá bom? A gente só pode fazer avaliação de impacto ambiental dentro do licenciamento, beleza? Então, quando a gente fala aqui, ó, uma empresa de grande porte planeja iniciar a exploração de recursos minerais em uma área de transição. Então, recursos minerais, transição entre Amazônia e Cerrado. 2 biomas que tem aí no estado do Tocantins, hein? Lembrando que a gente tem a Amazônia lá no Tocantins também. Este último bioma, em particular, sofre grande pressão antrópica. A área de interesse está próxima a um manancial hídrico e o projeto, por sua natureza, é considerado potencialmente causador de significativa degradação ambiental. Pessoal, eles já estão falando que é considerado potencialmente causador de significativa degradação ambiental. Se ele é considerado potencialmente causador de significativa degradação ambiental, isso tem o quê? Licenciamento, beleza? O fato de ter uma exploração de recursos minerais, isso aqui a gente já puxa a ideia do licenciamento, tá? E quando ele fala que é significativa degradação ambiental, aqui a gente já vai puxar o EIA-RIMA. E como eu falei para vocês, o EIA-RIMA é o principal instrumento, o principal estudo que a gente tem de avaliação de impacto ambiental. Então, a avaliação de impacto ambiental, a gente já coloca aqui o licenciamento. Então, aqui a gente está falando de licenciamento, mais avaliação de impacto ambiental. E, pessoal, por que isso aqui tem uma grande chance de cair? Até por causa da nossa nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental, tá? Que ainda a gente está ali, não acabou completamente todo o processo para a gente ter já uma nova lei, porque tem uma medida provisória que ainda ela pode ser, vamos colocar assim, pode ser que ela ainda seja julgada pelo STF, tá? O governo, alguns partidos, na verdade, eles entraram no STF contra uma parte da nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental, então ainda pode mudar alguns pontos, mas é um assunto que está aí muito na mídia, muito forte, então o licenciamento ambiental pode sim também ser um tema da nossa prova, beleza? Então vamos lá. Qual que é aqui? Será exigido um estudo prévio de impacto ambiental, EIA, e respectivo relatório RIMA, a serem divulgados publicamente e, se o dano ocorrer, a empresa estará sujeita a tríplice responsabilidade, civil, administrativa e penal. Verdadeiro já é essa aqui que a gente marca. Sim, pessoal, tá? Ou seja, quando a gente fala de meio ambiente, tem a responsabilidade civil, responsabilidade administrativa, responsabilidade penal, tá? Penal, são o que? Independentes. São independentes. E como eu falei, falou ali de potencial causador de significativa degradação ambiental, EIA-RIMA, estudo prévio de impacto ambiental. E mais o RIMA, né? Lembrando que eles são o quê? Públicos. São públicos. São públicos. Está lá na Constituição, no artigo 225. Tá? O estudo prévio de impacto ambiental, ele é constitucional, pessoal. Ele é constitucional. Então, quando a gente está falando de licenciamento ambiental com o estudo de prévio de impacto ambiental, está falando aqui da parte da Constituição. Ou seja, ele é constitucional. Então, tem tudo a ver com a nossa prova aí de procurador. A chance de cair é muito grande. Tá? Vamos para os próximos aqui, porque o mais importante é a gente ver o restante. Tenho aqui, acho que mais alguns slides de exercício, e aí a gente vai para os próximos. O governo federal, em uma iniciativa de transparência e gestão ambiental, decide publicar um documento anual que detalha o estado de qualidade do meio ambiente. Pessoal, já vou pular. Que lei é essa aqui? Política Nacional do Meio Ambiente. E ele traz o quê? Instrumento. Instrumento. Mais uma vez, instrumento. Ele quer saber se a gente sabe qual é o instrumento que ele está colocando aqui.
tá? O governo federal, em uma iniciativa de transparência e gestão ambiental, decide publicar um documento anual que detalha o estado de qualidade do meio ambiente no país. Este documento é uma exigência legal que faz parte dos mecanismos de aplicação da Política Nacional de Meio Ambiente. De acordo com o artigo 9º da Lei Federal 6938, a situação descrita se refere ao seguinte instrumento. Qual é o instrumento? Qual é o instrumento que a gente tem? Relatório de qualidade do meio ambiente. Ou seja, e eu vou ficar repetindo porque está claro que quando a gente fala de políticas ambientais, a gente vai ter que estudar bastante os instrumentos, beleza? Vamos para mais um aqui. Acerca das características do cerrado, e aqui a gente já vai falar de características do bioma, tá? O bioma que predomina no estado do Tocantins, tá? Mas a gente sabe que tem, por exemplo, ali é a Amazônia de transição, então ainda tem um pouco do bioma amazônico, mas o que predomina é o cerrado, tá? E aqui é interessante porque a gente está trazendo uma ideia, umas características do cerrado com um assunto que também já foi muito debatido, que é o quê? A parte de queimadas, tá? Então, já direcionando para vocês aqui, é a nossa letra B, o item correto, o manejo integrado do fogo, técnica tradicional de comunidades quilombolas na região do Jalapão, hoje reconhecida cientificamente, longe de exaurir o solo, é fundamental para determinados cultivos. Sim, pessoal, o cerrado só existe por causa do fogo, mas não é esse fogo que sai queimando tudo todo o tempo não, tá? É um cerrado, é um fogo que ele é preciso ser feito de uma forma correta, por isso que o manejo integrado do fogo é importante. E sim, as comunidades tradicionais sabem como fazer isso. As tradicionais, elas sabem como fazer isso, tá bom? Elas não saem queimando tudo à torta à direita aí todo ano não. Beleza? Então aqui é uma questão de manejo do fogo, com o bioma, com o cerrado. Então aqui eu acho que pode ser um tipo de questão que a banca não vai querer explorar tanto para a segunda fase, beleza? Aqui também é uma lei estadual que tem no Tocantins, que é a de proteção da fauna, tá? Deixa eu ver aqui, que é a de proteção da fauna. Então aqui também acho que a chance de cair é muito pouca, tá bom? A letra A aqui, que é o nosso item correto, é proibida a venda de animais em ambiente público, com exceção de pet shops que apresentam a referência dos canis de origem, então é proibido mesmo, mas tem essa exceção, tá? É vedada a vivissecção de animais sem uso de anestésico, bem como a realização de experimentos com vivissecção com fins comerciais, que é aquela manipulação dos animais, assim, fazer a abertura dos animais, trabalhar ali com o corpo dos animais, tá? Isso também é vedado sem o uso de anestésicos, propaganda armamentista. Quando você lê esse item aqui, já fica claro que ele também é correto, tá? Número 3, os animais poderão ser transportados em via terrestre de forma ininterrupta, ou seja, imagina, pessoal, sem parada para descanso, lógico que não, tá? Dependendo aí dos animais, precisa fazer várias paradas, tá? Então não pode ser sem parada para descanso. E o número 4, o uso de animal cego, doente, extenuado ou desferrado para fim de serviço é expressamente vedado, assim como obrigar animais a trabalhos que ultrapassem a sua força. Com certeza, tá, pessoal? Mas, mais uma vez, eu acho um pouco difícil cair esse tipo de tema na prova. É claro, quando a gente fala de temas ambientais, são temas transversais. Então, vocês podem, dependendo do cair, escrever sobre essa legislação, porque pode ser aí um diferencial com o concorrente, beleza? Pessoal, então aqui a gente finalizou essa questão aqui, sendo a letra A. Vamos para a próxima questão, que já está marcada aqui, é a nossa letra D, tá? Essa questão aqui, pessoal, ela traz sobre o nosso Código Florestal, que é a nossa lei aí 12651 de 2012, tá bom? E falando sobre a APP, falando sobre enquadramento nas disposições do artigo 61A da referida lei,
Mas eu acho que se for cair essa parte de Código Florestal, vai cair também de uma forma transversal, tá? Eu tô achando que deve cair mais até quando a gente olha a prova objetiva, voltado para a parte de licenciamento, para a parte de competências, tá bom? Então aqui eu não vou ficar muito tempo, mas é só para a gente falar mais uma vez que a parte de políticas nacionais deve cair bastante sobre instrumentos, tá? E a parte de competências, beleza? Aqui a parte mais uma questão voltada também para a política nacional sobre mudança do clima, tá? Falando mais uma vez dos instrumentos, tá, pessoal? Então aqui fala plano de ação dos instrumentos da política nacional, os instrumentos da política nacional. Então, como eu já falei, tem a ver aí com os instrumentos quando a gente fala de política nacional sobre mudança do clima, sobre as políticas, tá? Essa questão aqui a gente já fez anteriormente, beleza? Aqui vamos passar. Pronto, é esse aqui que é importante. Olha só, pessoal, o que caiu na primeira fase? Quando a gente olha aqui toda essa parte da análise quantitativa, o que a gente vê? Responsabilidade ambiental. Caiu o quê? Uma questão, mais ou menos aí 11% em relação à parte do direito ambiental, tá bom? Em relação, olha só, em relação a licenciamento e competência, caiu 22%, ou seja, duas questõezinhas ali foi o que caiu, e por isso que eu estou falando que pode cair bastante novamente. Lembrando que a gente ainda tem aqui o EIA-RIMA, então quando a gente fala de licenciamento, LC 140 e EIA-RIMA, a gente está colocando aí três questões, ou seja, 33%. E a parte de políticas públicas ambientais, a Política Nacional sobre Mudança do Clima, a Política Nacional do Meio Ambiente, Política Nacional de Recursos Hídricos, também aí 33%, tá? Código Florestal e APP, uma questão, 11%, e a parte de fauna, uma questão. Então, olha só, quando a gente olha isso daqui, provavelmente a chance de cair a parte de políticas públicas, competência e licenciamento é muito grande, pegando aí o que a gente teve na lei, na nossa primeira fase, tá? E o que muda para a segunda fase, pessoal? A gente já vai ter que ver aqui que muda um pouquinho e a gente tem que se preparar estrategicamente para isso. Na parte da primeira fase, na parte objetiva, a gente viu lá, múltipla escolha, as respostas estavam lá, tá? O tempo por questão é reduzido. Na prova discursiva, na segunda fase, a gente precisa construir um raciocínio jurídico a partir do que a banca vai colocar para a gente. Então, a gente tem que construir a parte argumentativa, tem que colocar uma organização estruturada, porque ainda mais se vier a prova voltada para a parte de políticas, competências, licenciamento, a gente precisa estruturar muito bem a nossa questão ou a nossa peça, tá? E aí, lógico, cada elemento vale ponto. Importante, pessoal, a organização da resposta não é apenas forma, ela demonstra domínio da parte jurídica, tá? Então, a gente falar das políticas nacionais, das competências e da Lei Complementar 140, junto com o licenciamento, isso demonstra que a gente tem um domínio jurídico desses assuntos, tá? Então, isso é o que muda para a segunda fase. Então, a gente tem que ter essa preparação estratégica. O que o edital traz para a gente? A gente vai ter que fazer o quê? Um parecer ou uma peça, 4 questões discursivas, e aí tem essas disciplinas que são interrelacionadas, que vai dialogar com o direito constitucional, com a parte administrativa e com a parte civil, tá? Professor, a gente pode levar alguma coisa para a prova? Podem, levem as leis. Vocês podem levar as leis. Tem muita gente que não está se atentando a isso. Podem levar as leis, tá? Mas as leis na seca, a legislação seca, não pode ser comentado, tá? Isso vai ajudar vocês, mas só colocar isso na prova resolve? Não resolve. Tem que ter todo o conhecimento de como que os assuntos se conversam, beleza? O que a prova objetiva já mostrou pra gente, eu estou falando isso desde a parte dos exercícios, tá? Que a banca ela não vai tratar o direito apenas com a parte de proibições, com vedação, não. Ela vai trazer muita parte das políticas públicas, tá? A Fundação Carlos Chagas, pessoal, ela valoriza essa ideia das políticas públicas de uma forma integrada. Então, os instrumentos são importantes, a estrutura dos órgãos
e as competências dos órgãos, importante. Quais são os objetivos das políticas, é importante a gente ter isso em mente. Política Nacional sobre Mudança do Clima, qual é o objetivo? Política Nacional de Recursos Sólidos, Política Nacional de Recursos Hídricos, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Política Nacional do Meio Ambiente. É importante a gente saber quais são os objetivos, quais são os instrumentos, como que se estrutura os órgãos que fazem essas políticas, tá bom? Quando a gente fala de órgãos, a gente vai lembrar muito do CISNAMA, que eu já vou mostrar para vocês, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, tá? A Fundação Carlos Chagas, ela não tem essa ideia de ir pensando no direito ambiental apenas como sanção, tá bom? Não tem só essa parte de proibição, tá? Pega muito a parte de planejamento, licenciamento e políticas preventivas. Como que a FCC ela gosta de corrigir aí, e aqui a gente vai direcionar o estudo de vocês. Primeiro, pessoal, fundamento constitucional, demonstrar que vocês têm uma base constitucional da parte ambiental, tá? Então, artigo 225, artigo 23, artigo 24, é importante ter esse embasamento constitucional. 23 e 24 são das competências comuns e concorrentes, tá? Lá que está na Constituição. E a 225 é o artigo sobre o meio ambiente, tá bom? Base legal, então ter esse conhecimento, indicar a legislação infraconstitucional aplicável, quais são as leis, mostrando esse domínio, tá? Dessa integração. Importante, aplicação ao caso concreto, e aí sempre dar alguns exemplos, conectar a teoria e a prática. A gente viu na questão do rompimento de barragens, ali é um caso prático que a banca trouxe para a questão objetiva. Vocês também podem colocar um caso prático aí na questão discursiva de vocês, beleza? Isso dá muito ponto. E, pessoal, ter uma conclusão objetiva e bem clara, tá? Bem clara, isso é importante, beleza? Eu já falei para vocês, a banca, ela prefere algo integrado do que a transcrição literal de artigos, tá bom? Então é importante vocês colocarem aí, vocês podem colocar o artigo, mas parafraseando, melhor do que colocar o artigo literal. Vocês já vão ter a lei na mão, então vocês vão gastar em um fosfato, vocês vão pensar direitinho como vocês vão escrever esses artigos de uma forma parafraseada. Onde o ambiental entra na segunda fase. Então, atos administrativos ambientais, parte de licença ambiental, as condicionantes que estão na licença ambiental, quais são aí os autos de infração, poder de polícia, competência. A gente viu que na questão objetiva cobrou a parte de fiscalização e licenciamento, tá? Então, isso pode aparecer também, a chance de aparecer é muito grande, é bom vocês focarem nisso. E qual é a responsabilidade do Estado, tá? Situações que podem gerar responsabilidade estatal, ou seja, omissão fiscalizatória, licenciamento defeituoso, que o licenciamento quem faz são os entes, né? Falha na prevenção, dano por obra pública. E claro, pessoal, estou colocando aqui os aerogeradores, porque isso ainda pode também ter ali, vocês podem colocar um caso concreto voltado, por exemplo, para a transição energética, que é um outro tema que está aí muito em voga, tá? O que sempre pontua e é importante vocês colocarem? Responsabilidade ambiental, lembrando que é uma responsabilidade objetiva, ou seja, independe de culpa. A teoria do risco integral, que a gente até falou na questão discursiva, prioridade absoluta na reparação in natura. Se não tiver como fazer a reparação in natura, aí sim vem com indenização e a parte aí da solidariedade entre poluidores, tá? Isso é importante, pessoal. Por quê? Porque o direito ambiental ele tem uma distinção, tá, dos demais ramos do direito, tá? E aí, como eu falei, direito constitucional, artigo 225, aqui direito administrativo, poder de polícia e sanções, reparação de danos, que tem a ver com o direito civil, e o direito processual, que é a tutela coletiva. E isso caracteriza a responsabilidade ambiental dentro aí do direito ambiental, beleza? Então isso aqui, se vocês
não escreverem isso, pessoal, a chance de vocês perderem ponto é muito grande, porque isso como eu coloquei aqui, é um núcleo estrutural que sempre vai pontuar. Isso aqui é a base da redação de vocês, é a base da peça, é a base das questões discursivas. Em relação à Constituição, como tenho falado bastante e eu coloquei que é a base, colocar que o meio ambiente é um direito fundamental difuso, tá? Tem uma dimensão intergeracional, ou seja, é uma proteção para as futuras atuais e para gerações presentes, para gerações atuais e para as futuras gerações, tá bom? Dever do poder público não é faculdade, mas obrigação constitucional imposta ao Estado, e tem aí uma legitimação de políticas, porque a gente tem uma base constitucional, como até a gente viu em relação ao estudo de impacto ambiental. Isso aqui vai cair? Com certeza, eu acho que isso aqui, pessoal, a chance de cair é muito grande. Então, em relação às competências, já falei a competência comum, que é o artigo 23, e a competência concorrente, que é o artigo 24. Isso aqui também entra nessa base que vocês têm que escrever, junto com a lei complementar 140, que traz as competências de cada ente, principalmente pro licenciamento ambiental, tá? Então, isso é importante, isso apareceu na questão da prova objetiva na primeira fase. A política nacional de meio ambiente, já falei para vocês, os instrumentos, o CISNAMA, que são os órgãos ambientais, quais são as competências de cada órgão, tá? Também isso aqui, a chance de cair e colocar de uma forma transversal é importante. Vocês estão vendo que eu estou mostrando para vocês aqui, a gente está falando de políticas, a gente está falando de lei complementar, a gente está falando de Constituição Federal, ou seja, tudo integrado, voltado para a parte de competência, voltado para instrumentos de políticas, ou seja, pessoal, isso daqui com certeza pode cair em uma das questões. Se não for a peça, que vamos colocar assim, é só uma peça, então a gente tem diversos outros assuntos, mas pode cair dentro de uma das 4 questões que a gente tem na nossa segunda fase, beleza? O licenciamento ambiental, que vem ali, quando a gente fala da LC 140, a gente puxa o licenciamento ambiental. Isso aqui, por exemplo, é uma licença ambiental lá do Naturantins, que é o órgão ambiental responsável pelo licenciamento no estado de Tocantins. Fala aqui a licença ambiental, o licenciamento, né? A licença ambiental, no caso, é um ato administrativo, tá? Possui características singulares que distinguem de outros atos administrativos. Tem uma discricionariedade técnica, tá? Tem uma temporariedade, não gera direito adquirido, pode ser suspensa, anulada, tá? Ou seja, ela pode ser revista. E tem algumas condicionantes obrigatórias, que se elas não forem seguidas, inclusive a licença pode ser o quê? Anulada, pode ser suspensa, tá? E o que são as condicionantes? Medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias, beleza? Lembrando que o licenciamento ambiental, a ideia é a gente evitar o impacto, mitigar o impacto. Se a gente não conseguir nem evitar nem mitigar, a gente pode compensar esse impacto. Em relação ao risco integral, uma responsabilidade ambiental, então lembrando que uma responsabilidade objetiva, independente de culpa ou dolo, basta o nexo causal, é solidário, ou seja, todos que contribuíram para o dano respondem solidariamente pela reparação, tá? Não, eu não participei. Se de qualquer forma, pode ser pequenininha a sua participação, você responde solidariamente, tá? O risco integral não admite excludentes tradicionais, força maior, caso fortuito. A gente viu isso, inclusive, na questão discursiva, e em relação à reparação, a preferência pela restauração in natura sobre a indenização. Se não puder, aí pode ir para indenização. Lembrando que, como a gente já falou, pode ser aí nas 3 esferas, civil, administrativa e penal. Beleza? Temas transversais aqui, a gente pode falar sobre mudança do clima, recursos hídricos, resíduos sólidos, e aqui eu coloco um parênteses para a economia circular,
que tem a ver com os resíduos sólidos, mas também é um tema que pode aparecer de uma forma transversal na prova de vocês aí, e aí entra como um fundamento argumentativo, beleza? Em relação à mudança do clima, só mais um tempinho a gente tem aqui, hein? Eu já falei em relação aos instrumentos, mas aqui, se vocês quiserem falar um pouquinho, é importante colocar a diferença entre mitigação e adaptação. Adaptação, redução das emissões de gás de efeito estufa, e adaptação é a preparação para os impactos das mudanças climáticas. Isso está lá na nossa lei sobre mudança do clima, tá, pessoal? E pode ser um tema importante para a prova, para vocês conseguirem fazer as suas argumentações muito bem feitas, tá? Use mudança no clima como fundamento para justificar condicionantes em licenças, restrições administrativas e políticas em planejamento territorial. Então, vocês podem ver que a gente consegue fazer toda essa integração. Recursos hídricos, lembrando, a outorga e licenciamento são coisas diferentes, são atos diferentes, tá? A outorga, ela é feita pelas agências de água, no caso aqui a ANA pela União, tá bom? Ou seja, o licenciamento depende da outorga, tá? Dependendo aí, é claro, do tipo de empreendimento, tá? Mas não é porque tem a outorga que tem o licenciamento, não é porque tem o licenciamento que vai ter a outorga, beleza? Isso aqui também pode ser um ponto importante para essa parte de conflitos federativos, competências. Isso aqui eu já falei, resíduos sólidos e economia circular, tá? Ó, altíssima probabilidade de cair, pessoal, justamente porque a gente viu na objetiva. Então, competências, lá artigo 23, artigo 24, lei complementar 140, licenciamento ambiental, responsabilidade ambiental, atuação administrativa ambiental, tá? Isso aqui, pessoal, a chance de cair é muito grande. Eu tô chutando que é importante vocês estudarem isso, tá? E aí, é claro, mudança do clima, recursos hídricos, recursos sólidos, e a rima. A gente pode colocar aqui, justamente por causa do licenciamento ambiental, mas aqui tem uma alta probabilidade e pode ser até de forma transversal com todos esses temas aqui, beleza? Bom, chegando aqui já finalizando, o que a gente espera que na questão de vocês a resposta apareça? Tem um fundamento constitucional, tem ali como base, tem uma competência federativa, que é a LC 140, mais os artigos 23 e 24, tem aqui uma base aplicável, e aí é claro, aqui aparece a LC 140, mas também a LC está nessa parte das competências, mostrar uma aplicação ao caso concreto e ter uma conclusão clara e objetiva, tá, pessoal? Então, esses 5 pontos, vocês colocando nas questões de vocês, nas respostas, tanto na peça quanto nas questões, com certeza aí vocês vão ter uma boa pontuação, tá? Lembrando, não colocar ali o artigo seco na prova, sempre colocar paráfrases, fazer uma citação, fazer uma confirmação com a lei, tá? Então, evitar copiar artigos, empilhar muitos dispositivos, né? Às vezes a gente acha que escrevendo muito fica bom, mas não necessariamente. E citar uma lei que às vezes não tem nexo ali, não tem no contexto, isso aí pode ser ruim para a prova de vocês, beleza? Erros que derrubam a nota, isso aqui eu vou passar direto, vocês vão ter acesso ao conteúdo, tá? E pessoal, na segunda fase não vence quem escreve mais. Então, vence quem escreve melhor. Não adianta a gente colocar muito conteúdo, tá? Se a gente não colocar essas legislações de uma forma integrada, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui das dicas que a gente passou para vocês. A gente acha que nesse caminho, colocando esses pontos nas questões ou até na peça, com certeza vocês vão ter uma pontuação muito boa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa vocês podem procurar no Instagram que a gente tenta bater um papo lá com vocês. Beleza, pessoal? É isso aí. Até mais. Tchau, tchau.